Agora nós vamos falar sobre a participação dos funcionários. A participação dos funcionários, ela serve como requisito para que você apure ou não os votos. Vamos entender. Na hipótese de haver uma participação inferior a 50% dos empregados, não haverá apuração. Imagina aqui, se menos da metade dos funcionários participaram da eleição, significa que o resultado dela não vai demonstrar uma representatividade, ou seja, não vai mostrar o que os funcionários querem, porque pouca gente participou. E aí o que é que acontece? Já que não vai ter apuração, nós vamos ter que prorrogar, vamos colocar mais um dia de eleição. A eleição vai ir para o seu segundo dia, justamente para tentar convencer mais pessoas a participarem do processo. E nesse segundo dia de votação que vai acontecer, vai dar publicidade, vai chamar todo mundo, e aí nós vamos avaliar novamente. A eleição ela vai ser considerada válida se a partir do segundo dia, pelo menos um terço, observa aqui, ó, um terço dos empregados participarem. No nosso segundo dia já. E aí o que acontece se pelo menos um terço dos funcionários não participarem? Se pelo menos um terço no final do segundo dia não tiverem participado, a gente vai ter que prorrogar de novo. E aí a eleição vai entrar no seu terceiro dia. O que vai acontecer? Vai chamar todo mundo de novo, o pessoal que não votou, vamos lá, vamos votar. E aí, no final do terceiro dia, independentemente de quantas pessoas tiverem votado, vai ser apurado o resultado das eleições, vai ter apuração. Por quê? Porque já entrou no terceiro dia. Só lembrando que essa prorrogação também deve ser comunicada ao sindicato da categoria. O sindicato tem que ser informado toda vez que acontecer isso. Observe que tem a informação aqui, ó. Ele deve ser comunicado toda vez que tiver uma prorrogação. Não é facultado não, tá? Não é facultado. A empresa ela tem a obrigação de informar para o sindicato. Olha, sindicato, no primeiro dia não teve nem 50%, então a gente prorrogou. Ou então, olha, no segundo dia, somando o primeiro e segundo, não deu nem um terço. A gente está indo para o terceiro dia. Vamos prorrogar de novo. Então, cada prorrogação que acontecer deve ser comunicada ao sindicato. Agora, eu queria resumir para vocês esses prazos do processo eleitoral, como é que acontece essa avaliação, se vai apurar os votos ou se vai prorrogar a eleição. Vamos fazer de uma forma bem simples, um passo a passo, tá? A ideia é que você não saia daqui sem entender esse tema. A ideia é que você consiga aplicar aí na sua CIPA, você que é cipeiro e está assistindo a gente, você que é profissional do SESMIT também que está assistindo a gente, você vai conseguir aplicar, dimensionar direitinho, saber se prorroga, se apura, vai saber de tudo. E você que é concurseiro não vai cair em pegadinha de banca depois desse gráfico que eu vou te mostrar agora. Vamos ver? Vamos lá, vamos falar sobre o processo da eleição de uma forma bem tranquila. Primeiro, você vai convocar as eleições, vai acontecer todo aquele processo de inscrição e tudo mais, e dia X vai ser a eleição. Aí todo mundo chega para votar. No final do dia, você vai fazer a seguinte pergunta: teve participação de pelo menos 50% dos empregados? Pelo menos metade dos funcionários participou? Aí, se for positivo, olha, tem mais da metade dos funcionários, aí você vai fazer a apuração. Você vai apurar as eleições, você vai lá ver quantos votos cada um tirou. Agora, se não tiver nem metade da participação, você vai dizer, opa, não vamos apurar e vamos prorrogar. Vamos prorrogar para o segundo dia. Agora, pessoal, tem o segundo dia. Chama todo mundo, avisa. Olha, pessoal, a gente prorrogou a inscrição. Tem que avisar para o sindicato também, tá? Não pode esquecer de avisar toda a prorrogação. Aí você avisa, pessoal, você que não votou ainda, vamos lá, vamos participar. Vincula essa informação e corre toda a eleição do nosso segundo dia. Acabou o segundo dia, vocês vão lá e vão fazer a seguinte pergunta: teve participação de pelo menos um terço dos funcionários? Pelo menos 33% dos funcionários participaram da eleição, foram lá e votaram? Se a resposta for sim, aí você vai fazer a apuração, certo? Só entenda uma coisa, quando eu falo que teve participação de pelo menos um terço, eu estou falando que você tem que somar o do primeiro dia mais o do segundo, tá? Tem que somar os votos dos 2 dias. E aí você soma os votos dos 2 dias, se tiver participação de pelo menos um terço, você apura. Vai fazer lá a apuração sem problema nenhum. Agora, pessoal, se mais uma vez vocês vão olhar a quantidade de gente que votou no primeiro e no segundo dia e ainda não chegou ao percentual de 33,3%, ou seja, ainda não chegou em um terço, aí você vai ter que, novamente, prorrogar. Vai prorrogar para o terceiro dia. Não vai ter apuração, vai ter uma prorrogação. E, mais uma vez, você tem que avisar o sindicato. Agora sim,
Mais uma vez, divulga, fala pro pessoal, olha pessoal, prorrogamos novamente, vai ter o terceiro dia de eleições da CIPA. Você que ainda não votou, pelo amor de Deus, apareça aqui, vote, porque nosso último dia de eleições vai ser o dia 3. Tranquilo? E independentemente de quantas pessoas votarem no dia 3, não prorroga mais não, tá? Você vai fazer a apuração, independentemente da participação. Então você entendeu que no primeiro dia você já podia ter feito a apuração se tivesse uma participação significativa. Como não teve, você prorrogou para o segundo. O segundo ainda não deu um terço, você coloca para o terceiro. Pouco importa quantas pessoas participaram nesses 3 dias, no terceiro dia é o último dia da eleição da CIPA e não haverá mais prorrogação. Eu espero que tenha ficado claro na sua cabeça essa informação, porque da forma como a norma coloca, parece muito estranho, muito esquisito, mas é muito simples. Observou aqui no gráfico? É muito simples e eu espero que você tenha entendido como acontece o processo eleitoral. Então agora que nós já falamos da eleição, vamos falar um pouquinho o que é que acontece depois do processo eleitoral.